Olá, meus amores, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa live sobre a testosterona, uma live que foi muito pedida, que enfim, muita gente estava querendo. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí. Então, eu vou aproveitar esse comecinho da live enquanto o pessoal está entrando, está chegando para me apresentar e contar para vocês um pouquinho por que eu estou falando sobre testosterona, né? Então, quem sou eu para falar sobre esse assunto e por que eu posso dizer que, oi gente, tudo bom? Que esse é um dos assuntos que eu mais tenho estudado como endocrinologista nos últimos anos. Oi, Paulo, quanto tempo? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Dentro da endocrinologia, a gente tem várias sub-áreas, né? Então, é claro que o médico endocrinologista ele vai estar capacitado para lidar com todas as doenças do sistema endócrino. Então, diabetes, doenças de tireoide, ganho de peso, colesterol, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. Mas na hora que a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, ou seja, a gente vai para o mundo da pesquisa, normalmente a gente escolhe uma área e se aprofunda nessa área. E a área que eu me aprofundei, boa noite para quem está entrando, foi justamente a área da produção hormonal masculina. Então, da feminina também, de uma forma geral, né, os esteroides sexuais, mas eu fiz tanto a minha pesquisa de mestrado quanto a minha pesquisa de doutorado estudando doenças do testículo. Então, foram mais de 10 anos me aprofundando nesse assunto e eu estudo muito sobre isso, desde doenças que acometem o bebê, né, o feto em formação, então doenças que prejudicam a formação do testículo, a produção de testosterona na vida intrauterina, podendo causar até problemas na formação dos órgãos internos e externos, mas também nas doenças que acometem o órgão sexual no crescimento, né, na adolescência e na idade adulta. Então, a puberdade precoce, puberdade atrasada, a infertilidade, a andropausa, a falência testicular. Então, são muitos anos estudando sobre testosterona, são muitos anos estudando sobre as doenças testiculares, do ponto de vista de pesquisa, ou seja, de um ponto de vista muito profundo. E é desse lugar que eu venho aqui conversar com vocês sobre testosterona. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que entrou, que está me acenando, eu estou vendo todos vocês. Então, para a gente poder começar a falar sobre testosterona, eu vou, na verdade, dedicar a maior parte dessa live para responder as perguntas de vocês, mas eu acho que a gente precisa primeiro alinhar a nossa fala, né? Então, a gente precisa vamos alinhar expectativas. Então eu vou fazer uma introdução de uns 10, 12 minutos sobre a parte mais técnica da testosterona e a partir daí eu vou começar a responder as perguntas de vocês, sendo que algumas perguntas eu já recebi anteriormente. Se vocês repararem, aqui na parte de baixo da tela de vocês, existe uma caixinha com uma interrogaçãozinha. Essa é uma caixinha de perguntas, tá? Eu não acredito que essa live vai ficar tão lotada, porque eu não sou tão famosa assim. Então eu vou tentar ir acompanhando aqui pelo chat. Mas caso você queira que a sua pergunta realmente não fique perdida ali no meio, você pode colocar nessa caixinha de perguntas que eu vou dando uma olhada na hora que eu abrir para responder as perguntas de vocês, tá? Então, assim, já deu aí 5 minutinhos, então quem tinha que entrar já entrou, o pessoal que for entrando depois vai acompanhando. Eu vou começar fazendo esse alinhamento para trazer um pouquinho de conteúdo técnico e informação para vocês, para que a gente possa até responder as perguntas de um lugar de quem já está entendendo o que eu estou falando, tá? Obrigada, meus amores que estão aqui. Então, vamos que vamos. Gente, vamos começar falando o que é a testosterona, né? A testosterona, ela é o principal, o mais conhecido componente, né, hormônio do grupo dos hormônios androgênicos. O que são os hormônios androgênicos? São aqueles hormônios que agem no receptor androgênico. Eu já vou explicar o que é esse negócio de receptor, tá? Mas a testosterona, então, ela é a principal que o nosso corpo produz e ela é a mais conhecida justamente porque ela é a principal que o nosso corpo produz. Só que a gente tem outros hormônios que também agem nesse mesmo lugar, nesse mesmo receptor e tem um efeito semelhante à testosterona, mas que tem uma capacidade maior ou menor de agir nesse receptor. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a testosterona, ela é o principal hormônio que compõe esse grupo que a gente chama de hormônios androgênicos. E os hormônios androgênicos, eles são hormônios esteroides.
O que são hormônios esteroides? Então, hormônios esteroides, as pessoas usam muito esteroide como sinônimo de testosterona, mas na verdade, os hormônios esteroides, eles têm esse nome porque eles são hormônios que são produzidos a partir do colesterol. Eles são ésteres de colesterol. Então, eu imprimi aqui para vocês verem. Imagina que o colesterol, ele é essa molécula aqui. O que o corpo faz, tá, gente? O corpo, ele vai grudando essas moléculas até formar um núcleo básico, que é o que a gente chama de núcleo esteroide, tá? E a partir desse núcleo básico, através de reações de enzimas, dependendo do tipo de órgão que a gente está falando, se é a suprarrenal, se é o testículo, se é o ovário, a gente começa a ter a produção de hormônios específicos. Então, todos os hormônios que têm esse núcleo, que é o núcleo básico esteroide, eles são esteroides também. Então, por exemplo, o cortisol é um hormônio esteroide, a aldosterona é um hormônio esteroide, tá? O estrogênio é um hormônio esteroide, a progesterona é um hormônio esteroide. Então, todos esses hormônios são chamados esteroides porque eles são ésteres de colesterol, como vocês viram na figurinha aqui que eu mostrei para vocês, tá? E existe, na verdade, na produção desses hormônios esteroides, eu gosto de explicar que é assim. A gente tem produção de esteroide em dois lugares do corpo, né? Na glândula suprarrenal, que é aquela que fica em cima do rim, e na glândula sexual, que a gente chama de gônada, que é o ovário ou o testículo. Então, existe uma linha de montagem cujo começo é igual tanto no adrenal quanto no testículo, e a partir do colesterol você começa a ter uma cadeia de reações onde você tem esse núcleo básico que é igual para todos os esteroides e depois vão sendo adicionados elementos para dar especificidade em cada hormônio, tá? Então, falando especificamente da produção da testosterona, olha que interessante, né? Existe uma linha de montagem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, se está ao contrário. Fala aí para mim se está certo a figurinha ou se está ficando ao contrário para vocês. Então, vamos lá, só para vocês entenderem, né? A testosterona, ela é um hormônio que ela é mais final nessa linha de montagem. A progesterona, ela é o primeiro, ela é um dos primeiros nessa linha de montagem. Então, para produzir testosterona, o corpo precisa primeiro fabricar progesterona, porque imagina, é uma linha de montagem. Ai, tá ao contrário, que pena, gente. De repente eu posso virar a tela e mostrar para vocês. Vamos ver, será que eu consigo virar a tela? Então, se eu virar a tela, eu acho que daí funciona, né, meus amores? Então, vamos lá. O primeiro na formação é a progesterona, tá? E eu vou mostrar essa linha de montagem justamente porque o DEA e a androstenediona, principalmente o DEA, ele é um hormônio que ele é muito conhecido nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é vendido como suplemento, mas ele é, na verdade, na linha de montagem, um precursor da testosterona. E olha que interessante, né? Para a gente produzir o estrogênio, a gente também precisa da testosterona. Então, isso aqui é muito importante vocês saberem para o que eu vou explicar já já. Então, só voltando, né? Nessa linha de montagem, a gente começa pela progesterona, depois passa para o DEA, que é um andrógeno fraco, e eu já vou explicar por qual que é a importância disso. Depois passa para a androstenediona, para depois formar a testosterona, e no ovário, a partir dessa testosterona, é formado o estrogênio, tá, meus amores? Então, voltando aqui para mim. Por que eu estou falando de linha de montagem? O que eu estou explicando? Vocês devem ter percebido que o que muda de um para outro são pequenas mudanças químicas que acontecem dentro das glândulas, tá? E tanto o DEA quanto a androstenediona, eles são necessários para a produção de testosterona, mas essa concentração ela precisa estar grande dentro da glândula onde a testosterona é produzida. Então, muitas vezes, o que você usa pela boca não vai agir onde tem que agir. Apesar dele ser vendido como precursor, e ser, o DEA principalmente, né, e ser vendido como algo que vai fazer o seu corpo produzir mais testosterona, isso não necessariamente é verdade, porque ele tem que estar ali dentro da célula. E quando você toma pela boca, vai circular pelo corpo inteiro, não necessariamente vai parar uma concentração grande dentro do seu testículo, ou ovário, ou adrenal. Entendeu, meus amores? Uma outra coisa que é interessante a gente falar é isso aqui, principalmente em relação às pessoas que me perguntam sobre testosterona na mulher, né? Quer dizer, o nosso ovário, ele produz testosterona. Então, assim, guarda isso que eu vou falar para vocês. Se a mulher tem uma produção normal de estrogênio,
necessariamente ela tem produção normal de testosterona. Então não existe deficiência de testosterona se o estrogênio é normal, porque só existe estrogênio normal porque teve uma produção normal de testosterona. Acontece que essa produção ela é dentro do ovário, ela é lá dentro da célula e a gente não mede isso no sangue. O que transborda para o sangue é uma quantidade muito pequena. Por isso que a quantidade de testosterona que a gente dosa no sangue da mulher é baixa. E a maioria dos exames de laboratório, ele foi feito para detectar excesso de testosterona e não falta, porque não existe falta de testosterona, não é que não existe, né? Mas assim, no caso da mulher isso é irrelevante, tá? Então, só para a gente concluir essa parte aqui de alinhamento de expectativas. Então, primeiro conceito, esteroide é porque é um hormônio derivado do colesterol, ele é um éster do colesterol, a testosterona. Não é o único esteroide, existem vários outros esteroides no corpo, inclusive o cortisol, que o pessoal conhece como cortisona, inclusive a aldosterona, inclusive a progesterona, tá bom, gente? E a gente precisa lembrar que o DEA, ele é um precursor, tá? Mas que o principal papel dele é lá dentro da glândula e não circulante. E uma pessoa, a Tereza colocou aqui que tomou DEA, infelizmente tem muita gente que indica DEA, né? E eu vou já falar sobre os efeitos disso daí quando você toma. E aí, depois que o hormônio é produzido, depois que o hormônio final é produzido pela sua glândula, seja a testosterona pelo testículo, o estrogênio pelo ovário e o cortisol, a aldosterona pela adrenal, ele vai para a circulação, ele vai para o sangue e vai agir à distância. E é exatamente por isso que se chamam hormônios. Então, hormônios são mensageiros químicos que são produzidos em um lugar, mas que agem à distância para produzir algum efeito, certo? Então, como é que esses hormônios agem, né? A gente diz, agora não tem problema de estar aqui na frente, porque essa figura não tem certo e errado, tá? Que existe um efeito chamado chave-fechadura. Então, o hormônio, ele funciona como se fosse uma chave e a cada vez que ele gruda numa célula, imagina que isso aqui é uma célula, ele abre uma porta e essa célula produz um efeito, tá? Isso é interessante por quê? Porque os hormônios esteroides, eles vão ter diferente de outros hormônios, eles vão ter dois tipos de ação. Eu costumo dizer que são ações agudas e ações a longo prazo, ou seja, ações metabólicas e ações estruturais. Então, uma vez que você tem a ligação desse hormônio no receptor, no caso específico dos hormônios esteroides, vai existir uma reação da célula exatamente naquele momento, que é uma reação geralmente metabólica, e a gente já vai falar sobre isso. E existe uma ação estrutural que é de mudar a estrutura do corpo, ou seja, muda a transcrição do DNA, muda a ativação do nosso DNA. Então, todo hormônio esteroide vai agir sobre o nosso DNA. E isso é importante quando a gente for falar de efeito colateral, porque muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o efeito a curto prazo quando fazem uso de testosterona, mas ninguém conta para elas que uma vez que você mudou a estrutura da célula, aquilo não volta para trás. Então, muitos efeitos colaterais vão aparecer anos depois e são irreversíveis, porque houve mudança nessa estrutura. Então, isso é importante vocês saberem. Amores, eu tô aqui há quase 10 minutos falando sem parar. O que eu vou pedir para vocês? Se eu estiver falando rápido demais ou se estiver confuso demais, me dá um saquinho de vírgula, me avisa que eu paro e repito. Eu só estou tentando acelerar aqui porque eu quero usar a maior parte do tempo da live para responder as perguntas de vocês, mas é importante vocês entenderem esses conceitos antes até de eu poder dar as explicações, tá bom, amores? Então, se estiver rápido, me dá um saquinho de vírgula, me avisa aqui embaixo que daí a gente dá uma desacelerada, volta, enfim, rever algum conceito que possa ter ficado não entendido, tá bom? Então, voltando lá, a maioria dos hormônios vai agir diretamente na célula agudamente, causando uma mudança. Obrigada, gente. Estou vendo aí que vocês estão... Obrigada. Já os hormônios esteroides, eles agem também a médio e longo prazo, mudando estrutura, tá? Tanto que... Vou dar um exemplo simples para vocês. A gente sabe muito bem que o hormônio sexual, seja o estrogênio na menina quanto a testosterona no menino, é responsável pelo estirão do crescimento. Todo mundo sabe isso, né? E isso é um grande exemplo de uma mudança estrutural. Então, uma das coisas que eu estudei, como eu falei para vocês no começo da live, foi justamente o impacto dessa falta de hormônio e do excesso de hormônio nessas fases da vida onde esse efeito estrutural é muito importante. E a puberdade é um grande exemplo disso, entendeu, meus amores? Então, quando a gente usa
hormônio em outras épocas, a gente também tem efeito estrutural, só que é um efeito que é menos visível do que aquele efeito quando a criança está crescendo. Então, só para vocês entenderem que esse efeito estrutural é um efeito que é irreversível, ele mudou a estrutura, mudou a altura da criança. Então, vocês já podem imaginar que existem outros efeitos estruturais, mas que existe sim um efeito de longo prazo que não tem como medir no exame, é coisa que você vai ver só 10, 20 anos depois, tá? E aí, voltando um pouquinho para a questão do receptor, né, que nem eu expliquei para vocês, eu falei para vocês que existem vários tipos de hormônios esteroides e que existem vários tipos de hormônios androgênicos. Geralmente, cada hormônio, vou fazer o contrário, que nem a gente fez da outra vez, tá? Geralmente, amores, cada hormônio tem o seu receptor. Então, olha que bonitinho, né? Existe uma especificidade de ligação. Então, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem mais ou menos, tá? Então, o cortisol tem o receptor do glicocorticoide, né? O cortisol é o principal hormônio glicocorticoide. A aldosterona, que é o mineralocorticoide, ele tem o seu receptor mineralocorticoide. A testosterona tem o receptor androgênico. A progesterona, o receptor progestogênico. E o estrogênio, o receptor estrogênico, tá? Então, assim, vocês percebem que existe uma especificidade, mas que o núcleo deles é semelhante. Por quê? Porque são todos ésteres de colesterol e todos esses receptores são receptores esteroides, ainda que exista uma especificidade, tá? E por que isso é importante? Então, quando eu falo para vocês que o DEA é um andrógeno fraco, isso significa que a capacidade de grudar nesse receptor é menor do que a da testosterona. Então, vamos falar sobre os principais andrógenos. Cadê? Aqueles que eu mostrei para vocês, né? Da linha de montagem. Então, na linha de montagem, o primeiro é o DEA, tá? E o DEA, ele tem uma ligação fraca com esse receptor de andrógenos. Então, olha que interessante, né? Quando eu falei para vocês que a gente não deve usar o DEA, então assim, imagina um homem que já produz bastante testosterona tomar DEA. Ele tá enchendo o corpo dele de um andrógeno que é menos potente do que a testosterona e que pode competir com essa testosterona pelo receptor, causando efeito menor, né? No caso da Tereza, que falou que o rosto encheu de espinha, o cabelo caiu, cresceu muito pelo. Por quê? Eu vou explicar. Porque você é mulher e o seu corpo tem pouco hormônio masculino. Toda mulher precisa ter um pouco de testosterona no corpo e todo homem precisa ter um pouco de estrogênio no corpo, porque existem efeitos que são extra-sistema reprodutor. Qualquer hormônio que venha a mais na mulher vai trazer efeito colateral, como esse que você acabou de descrever para mim. Então, assim, não existe indicação de usar o DEA. E pelo contrário, quando você usa, no caso do homem, você tem um efeito oposto, que é um efeito menor do que a testosterona. Mas no caso da mulher, mesmo esse andrógeno mais fraco, ele pode ter efeito semelhante da testosterona. Então, é como se você tivesse usado a testosterona e, pelo visto, você é bem sensível, tá? Tem vários alunos meus aqui, estou muito feliz, amores. Então, só para vocês entenderem, eu vou usar um exemplo prático da vida de vocês para vocês entenderem essa questão de especificidade de receptor, tá? Então, assim, como a gente viu, meus amores, cada hormônio tem o seu receptor. Eu vou virar de novo a tela para vocês verem isso aqui, porque isso vai ser muito importante, tá? Então, olha só, cada hormônio vai ter o seu receptor. Vamos focar aqui na testosterona, que tem o seu receptor específico, tá? Lembra que eu falei para vocês que o primeiro na linha de montagem é a progesterona? Vocês viram que quando eu fiz a figura aqui, eu coloquei bem parecido? A progesterona, ela é o primeiro na linha de montagem também do cortisol e da aldosterona, tá? Então, a progesterona, ela tem o potencial, por ela ser um hormônio com menos especificidades, mais próximo daquele núcleo, de ocupar outros receptores, em especial se ela está em grande quantidade. Assim como hormônios sintéticos também podem fazer isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz uso medicamentoso de algum hormônio, eu vou dar aqui o exemplo do cortisol em excesso, quando a pessoa usa cortisona. Quando ele está em excesso, vocês reparem que ele acaba ocupando não só o receptor específico, mas os outros receptores também. Por isso que é muito comum, por exemplo, quem usa cortisona acaba tendo um pouco de acne, queda de cabelo, o mesmo efeito da testosterona, justamente por causa desse efeito. A mesma coisa vai acontecer com a progesterona de algumas pílulas anticoncepcionais. Então, não se fala que algumas pílulas são
antiandrogênicas, as outras são, né, tem pílula que faz reter mais líquido. Por que isso acontece? Primeiro, porque a quantidade de hormônio na pílula ela é maior do que aquela que o corpo produz. E segundo, que a progesterona ela tem potencial de ocupar outros receptores. E quando eles fizeram tipos de progesterona farmacologicamente diferentes, ela acabou tendo afinidade por outros receptores esteroides e não só o receptor progesterônico, né, o progestogênico. Amores, respira fundo comigo. Até aqui, todo mundo me acompanhou? Todo mundo entendeu? Porque assim, entender o conceito de hormônio, ação com receptor, especificidade, ter uma ação forte, ter uma ação fraca, isso é muito importante na hora que a gente for falar do uso externo da testosterona, tá? Vai botando um joinha aí pra mim se todo mundo entendeu, vai acenando, eu tô aqui acompanhando vocês e tô entendendo que vocês estão me acompanhando, tá? Mesmo eu tendo falado bem rapidão, então tá todo mundo ok comigo. Por que isso é importante, tá? Eu dei o exemplo da progesterona da pílula, eu dei o exemplo da cortisona, mas vamos focar aqui na testosterona, que é o tema dessa live, tá? Já tem pergunta aqui pra mim, eu já vou entrar nas perguntas. Então, o que acontece, meus amores? O nosso corpo, aqui vem a parte mais linda dessa live, e pra mim é a parte mais linda da endocrinologia. Então, eu vou falar essa última parte e já vou abrir para perguntas. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? O nosso corpo, a natureza, ela é perfeita. O nosso corpo, ele é capaz de regular a quantidade de hormônio de acordo com a nossa necessidade. E isso vale para todos os hormônios, não só para o hormônio sexual, no caso estrogênio e testosterona. Isso vale para todos os nossos hormônios, desde que a gente não tenha doença, desde que o corpo esteja funcionando normalmente, tá? Então, uma das perguntas que até o Gu colocou aqui para mim, como que eu faço para aumentar minha testosterona? Primeiro, será que o seu corpo precisa, naquele momento, de mais testosterona? Então, olha que interessante. Toda a produção hormonal, em especial os hormônios da hipófise, que é a nossa glândula mestra que fica lá no cérebro que comanda todas as outras glândulas, a produção dos hormônios da hipófise ela não é tipo torneira aberta, ela é tipo ondas do mar. Então a gente diz que ela é pulsátil. Os hormônios eles são produzidos em levas. E quando a gente faz um exame de sangue, um exame só ele pode estar pegando o auge da produção ou o pico, né? O nadir ou o pico, né? Então, uma dosagem só não significa que você tenha doença. Todo endocrinologista, para fazer qualquer diagnóstico de doença, precisa pelo menos 2 dosagens em momentos diferentes. E a gente sabe que os hormônios sexuais, assim como o cortisol, existe uma variação circadiana, ou seja, ao longo de 24 horas, na sua produção. Então, a produção do cortisol, todo mundo sabe que é maior de manhã do que à noite, assim como, por exemplo, a produção de melatonina é maior à noite do que de manhã. E a produção de testosterona ela também muda um pouco ao longo dos horários do dia, tá? Então, por exemplo, se você coletou um dia às 8 da manhã e no outro dia você chegou no laboratório meio-dia para coletar, isso já vai dar diferença. E a padronização do exame é feito para de manhã cedo. Então, muitas vezes, o valor de referência você está comparando uma coisa que você não pode comparar. Então, o primeiro conceito é que os nossos hormônios não são produzidos o tempo inteiro de forma contínua. Eles são produzidos em pulsos e existe variação ao longo do dia, existe variação ao longo de várias outras coisas, tá? Obrigada para todo mundo que está entrando. Um outro conceito muito interessante, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, porque isso é o que vai guiar daqui para frente o resto da nossa live, tá? O nosso cérebro e, consequentemente, o nosso corpo, ele obedece a 2 senhores. O senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Então, a sobrevivência aguda, não morrer, e a sobrevivência da espécie, reproduzir. Sendo que vocês já devem imaginar que existe uma hierarquia entre esses 2 senhores, ou seja, o senhor da sobrevivência aguda sempre vai ser soberano ao senhor da reprodução. Por que eu estou falando isso? Porque imagina que você é lá um homem das cavernas, você está correndo de um urso, você acha que naquele momento você vai olhar para o lado, ver uma mulher das cavernas e falar, tudo bom, gato? E aí? Não, entendeu? Quando a gente está com a nossa sobrevivência ameaçada, ou seja, quando a gente está em situações de estresse, quando a gente está vivendo uma doença aguda ou crônica, quando a gente está vivendo um estresse físico, um estresse emocional, naturalmente
o senhor da sobrevivência vai tomar a frente e o senhor da reprodução vai ser assentado. Tipo, vai pro seu cantinho, daqui a pouco você volta. Então, meus amores, é muito comum existir variação da testosterona de acordo com o que a pessoa está vivendo naquele momento, tá? Eu já tive casos no consultório de homens que me procuraram para ver por uma testosterona baixa e quando você vai conversar com aquele homem, ele está vivendo o auge da crise na vida. Então, faliu a empresa, está devendo milhões no banco, separou da mulher, quebrou a perna, o filho brigou. Gente, não tem testosterona que aguente. E quando o cortisol aumenta, a testosterona diminui. E isso é natural, isso é fisiológico. Isso é o nosso corpo se defendendo de uma situação, porque a testosterona alta não deixa os hormônios do estresse agirem direito, então não pode estar alta. Então o que acontece? Se você está estressado, muitas vezes você vai lá no valor de referência, a sua testosterona vai estar mais para baixa, mas isso é uma reação normal a uma situação anormal. Então, vou dar outros exemplos, eu estou falando aqui de estresse grave, mas por exemplo, estresse físico do tipo overtraining. Então a pessoa está treinando demais, não está dormindo direito, não está comendo o suficiente. Dieta low carb pode inibir o eixo, pode ser um estresse metabólico para o corpo, pode diminuir a produção de testosterona e também causar irregularidade menstrual nas mulheres. Então isso é chamado de síndrome do overtraining, do excesso de treinamento. Por exemplo, se a pessoa está vivendo um caso de doença grave, então uma asma grave, por exemplo, um diabetes descontrolado, enfim. Aliás, o diabetes é uma situação até específica, porque a falta da insulina, a presença da insulina é necessária para o testículo funcionar e para o ovário funcionar. Então é muito comum a gente ver, inclusive, em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, atrasar a puberdade pela falta da insulina até que você comece o tratamento. Daí começa o tratamento e a coisa vai. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que marca o estado alimentado. Então, se você está alimentado, você está bem. E se não tem carboidrato, ou se não tem insulina, ou se a pessoa está em desnutrição, gente, imagina reproduzir, que é algo que demanda muito energeticamente do seu corpo, se você está em inanição. O nosso corpo é muito inteligente, a natureza é maravilhosa, ela faz a coisa certa. Então, assim, se existe uma variação do normal, significa que é normal variar. E é aí que está o grande problema, porque as pessoas dosam a testosterona, veem uma testosterona dentro do normal, baixo, e acham que aquilo é doença, e isso não é doença. Muitas vezes isso é uma reação normal a uma situação anormal. Vou trazer aqui um outro exemplo para vocês, tá? A tal da dieta do HCG. Não sei se vocês já ouviram falar nessa dieta. O que é essa dieta? É uma dieta onde você faz uma restrição calórica absurda, em média 600, 500, 600, 800 calorias por dia, tá? E aí a pessoa começa a entrar em inanição. Automaticamente, o que o corpo faz? Aumenta os hormônios do estresse, porque aquilo é um estresse metabólico para o corpo, e os hormônios sexuais caem. E aí, consequentemente, a pessoa também começa a perder massa muscular. É tão óbvio, né? E aí, o que o pessoal faz? O pessoal dá o HCG, que é um hormônio que estimula o ovário a produzir estrogênio e o testículo a produzir testosterona, para que a pessoa não perca a massa muscular. Só que aquilo é uma outra carga de estresse para o corpo. Quer dizer, o corpo está tentando se defender de um estresse e aí você vai e estressa mais ainda. Então, a chance de dar problema é muito grande. Tanto que a dieta do HCG ela foi proscrita desde a década de 70. Eu não sei de onde que o povo retirou isso de novo, tá? E aí, meus amores, a Tereza falou, imagina o nível de testosterona nessa pandemia. Exatamente, inclusive eu atendi já nessa pandemia um paciente, já estou para atender o segundo, que me procurou justamente porque foi dosar testosterona e estava baixo. E é exatamente isso, meus amores. Então, gente, eu vou começar a abrir para perguntas agora. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui na caixinha, tá? E eu acho que foi importante a gente ter começado com esse alinhamento de expectativas, porque agora tudo que eu responder para vocês já vão começar a entender, tá? Então, teve uma pessoa que me perguntou aqui, e o pregnenolona? O pregnenolona é que eu não coloquei na linha de montagem de vocês, amores, justamente porque para não ficar complicado demais e nem técnico demais. Mas a pregnenolona também é um precursor, tá? Ela é logo depois da progesterona
E assim, algumas pessoas já estudaram pregnenolona para metabolismo do cérebro e tudo mais, mas a principal função da pregnenolona é ser precursor. E não existe indicação de reposição, porque, por exemplo, é mesmo raciocínio. Se o seu cortisol é normal, se a aldosterona é normal, se o estrogênio ou testosterona é normal, não tem por que repor pregnenolona, porque necessariamente ela tem que estar normal, porque ela faz parte da linha de montagem, entendeu? Então, assim, existe muita moda de você querer repor coisas e eu não sei de onde que eles tiram essas coisas, mas tudo bem. Vamos ver outra pergunta aqui. Vamos lá. Boa noite. Gostaria de saber se a testosterona baixa dificulta engravidar, se tem alguma relação. Kátia, boa pergunta. Na verdade, para que a mulher consiga gestar, ela precisa ter um folículo saudável. E para que ela tenha folículo saudável, ela precisa ter estrogênio. E para que ela tenha estrogênio, a gente precisa da testosterona, que é precursor, tá? Então, assim, dosar testosterona no sangue e falar que tá baixo, se o estrogênio é normal, esquece, porque eu já falei, a dosagem de testosterona na mulher, ela não foi padronizada para detectar baixa, sim para detectar excesso. Então, se o estrogênio é normal, esquece a testosterona, tá? Necessariamente a testosterona é normal. Se o estrogênio tá baixo, aí é outra conversa, tá bom, meus amores? Vamos ver outra pergunta aqui, tá? Sou asmática, será que poderia ser benéfico? Eu não entendo por que a testosterona seria benéfica nesse caso, tá bom, querida? Na verdade, só existe uma indicação de uso de testosterona em mulheres, que é uma indicação muito específica na menopausa. Então, assim, não existe indicação clínica para repor testosterona em mulheres que têm estrogênio normal. Guardem essa informação, tá bom, meus amores? Não consegui entender, se você puder me explicar, é melhor. Estou na pré-menopausa. O uso do creme, da testosterona em creme, pode me auxiliar a diminuir os efeitos dessa fase? Excelente pergunta, Alessandra. Seguinte, gente, o que é a menopausa? É a síndrome clínica causada, os sinais e sintomas causados pela deficiência de estrogênio na mulher, tá? Sempre na menopausa, a gente vai ter, porque assim, a adrenal continua funcionando, então ela continua produzindo DEA e androstenediona, aqueles outros hormônios que eu expliquei para vocês. Então, a menopausa já é por si só uma situação onde a gente tem um excesso relativo de andrógenos em relação aos estrógenos, porque a quantidade de andrógenos na mulher é baixa e a de estrógeno é alta. Quando ela entra na menopausa, a de andrógeno continua e a de estrógeno cai. Então é por isso que na menopausa muitas mulheres começam a ter pelos no rosto, começam a acumular gordura no abdômen, começam a ter risco cardiovascular igual ao dos homens. Por quê? Porque elas já se encontram numa situação onde existe andrógeno e não existe estrógeno, tá? E o estrogênio, ele é muito importante para a saúde da mulher. Então, dar testosterona para uma mulher que já tem uma situação onde você tem um excesso relativo desses andrógenos não é muito inteligente. Então, se você quer melhorar os sintomas da menopausa, primeiro a gente precisa entender se você tem alguma contraindicação do uso do estrogênio. E, na verdade, o tratamento... Assim, se o problema é a falta de estrogênio, não faz sentido repor testosterona. A gente tem que repor o que está faltando, que é o estrogênio. Tá bom, minha querida? Eu espero ter te respondido. Se ficou mais alguma dúvida, você me pergunta, tá? Vamos lá. Quando na ultrassonografia apresenta nódulo sólido de 2,3, mas os exames estão adequados, deve ser feito punção? Eu acho que você deve estar querendo perguntar sobre tireoide, mas a live hoje é sobre testosterona, tá, minha querida? Então, eu vou deixar para responder a sua pergunta depois. Faz essa pergunta para mim na caixinha de perguntas do Stories que eu respondo para você. Não vamos fugir um pouco do tema dessa live, tá? Qual o nível de seguro de testosterona para os homens trans? A referência que tenha menos efeitos colaterais. Ótima pergunta, Furlan. Seguinte, gente, vamos falar aqui de tratamento, tá? Então, uma coisa, presta bem atenção no que eu vou falar, é você pegar uma situação onde existe deficiência. Então, um homem que tem alguma doença no testículo, que tem algum problema de saúde, teve que tirar o testículo por algum motivo, sei lá, e ele era para ter testosterona e não tem. E o homem trans, ele se encaixa aqui, né? Porque ele é um corpo que não produz testosterona e deveria ter testosterona no nível normal. Como que a gente faz o tratamento da deficiência? A gente entra nos níveis normais e a gente tenta manter mais ou menos na metade da faixa da referência, tá? Querer manter no limite superior
não é muito inteligente, porque quanto mais alta a testosterona, maior o risco de efeitos colaterais. E a gente já viu que essa testosterona, ela flutua ao longo do dia, ela muda de acordo com o seu nível de estresse, o quanto de sono você teve, o quanto de comida você comeu. Então, assim, deixar no limite superior, apesar das pessoas acharem, mas aí vai ficar melhor, né? Vou ficar mais forte e tal. Na verdade, tendo testosterona em níveis normais, é igual, tá certo, gente? Então, o nível seguro é o nível da referência que a gente for ver naquele laboratório, tá bom, Furlan? Então, sempre que a gente faz tratamento hormonal, seja para um homem que tem deficiência de testosterona, seja para um homem trans, o alvo é o mesmo, é o meio da referência. Dificilmente a gente vai deixar muito para baixo ou muito para cima, a gente tenta deixar no meio porque a gente sabe que mesmo com os tratamentos mais modernos pode acontecer alguma flutuação e a gente tem margem para flutuar. Se eu deixo muito no alto, ela vai flutuar para cima da referência e quanto mais alto o nível, maior o risco de efeito colateral, tá bom, querido? Então vamos lá, mais perguntas. Chip da beleza, que está na moda entre os ginecologistas, o que é exatamente? É um implante de testosterona? Olha, Gi, minha ex-aluna linda, saudade de você. Gi, de verdade, eu já vi colocarem de um tudo no chip da beleza, tá? Eu já vi, inclusive, eu recebi um homem que colocaram até... Viagra, eu ia falar o nome técnico, né? Mas Viagra no chip da beleza. Eu nunca vi uma coisa dessas. Então, assim, infelizmente, existem questões éticas relacionadas a isso, tá? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Americana e Europeia de Endocrinologia, a Sociedade de Ginecologia, de Medicina do Esporte, de Urologia e até de Oncologia contraindicam o uso de hormônios para fins estéticos, justamente por causa dos efeitos colaterais agudos, que são metabólicos, então geralmente tem a ver com aumento de lípides, aumento dos glóbulos vermelhos do sangue a ponto de deixar o sangue mais grosso e aumentar o risco de trombose, de doença cardiovascular, e os efeitos a longo prazo que são estruturais, e esses são irreversíveis, tá? Então, assim, você usar porque precisa, geralmente o nível é baixo e a gente volta para o nível normal. Sempre que a pessoa vai usar por estética, a pessoa já parte de um nível normal porque o corpo dela produz, então eles jogam um para cima. E no que você joga para cima, você tem efeito colateral, tá bom, meu amor? Agora, por que isso tá na moda? É a mesma coisa, você vende um milagre e as pessoas compram. Então, a grande pergunta é, por que as pessoas precisam desse tipo de tratamento para se sentirem mais bonitas, né? E aí a gente vai entrar num outro universo, que é o universo da autoestima, que é o universo desse padrão de beleza que é irreal. Eu não queria muito entrar nisso aqui, senão a gente sai um pouco da parte técnica. Mas, enfim, se vocês quiserem, eu entro nesse assunto também, não tem problema, tá? Várias pessoas queridas me mandando beijo, muito obrigada. Então, vamos lá. Outra pergunta. A progesterona dos anticoncepcionais é prejudicial? Não, porque o corpo feminino ele funciona da seguinte maneira. A gente tem ao longo do ciclo menstrual estrogênio no ciclo todo e a gente tem progesterona na segunda parte do ciclo. O estrogênio, ele é um hormônio que ele tem um efeito que a gente diz que é proliferativo. Então, ele é um grande estimulador de tudo, não só de crescer a mama, de crescer o endométrio, que é aquela partezinha mais de dentro do útero. Cresce tudo, a mulher quer saltar de bungee jump, ela fica maravilhosa, pele linda, cabelo lindo, libido maravilhosa, E aí, ovulou. E aí vem a progesterona para dar aquela sossegada, porque a progesterona, ela vamos dizer assim, eu brinco que a progesterona ela é o sossega-leão, né? Porque uma mulher que ovulou e teoricamente fecundou, ela não pode continuar pulando de bungee jump porque ela tem o risco de perder o bebê. Então a natureza é muito sábia e ela colocou um hormônio que faz amadurecer esses ductos mamários para caso ela precise amamentar, que faz amadurecer esse endométrio para que ele possa receber um bebê e produzir as substâncias necessárias para o bebê conseguir se alimentar. Enfim, a progesterona ela é o sossega-leão do ponto de vista comportamental e ela é um hormônio amadurecedor. E se não vem neném, descama e vem a menstruação. Então, resumindo, é isso, tá? E aí, o que acontece? Você ter estímulo estrogênico direto, sem essa contraposição da progesterona, isso pode aumentar o risco de ter hiperplasia de endométrio e isso pode ser um problema de saúde. Então, sempre que você vai repor estrogênio numa mulher, principalmente na pílula anticoncepcional, cuja dose é maior do que o fisiológico, justamente para bloquear a ovulação e ter o efeito anticoncepcional,
você também tem que colocar a progesterona junto para contrabalancear e não deixar proliferar demais, tá? O problema é que não é a progesterona que eles colocam na pílula. A progesterona, eles colocam progestágenos, ou seja, da mesma forma que eu falei para vocês que existem hormônios androgênicos e a testosterona é o principal, existem progestágenos e a progesterona é o principal. E esses progestágenos sintéticos, eles se assemelham à progesterona, mas muitos deles vão ter efeitos nos outros receptores esteroides. Então, existem algumas pílulas que a mulher reclama de engordar, porque pode ter um efeito glicocorticoide, né, igual a cortisona. Existem pílulas em que a mulher pode reclamar de aumentar a pressão, e a gente sabe que algumas mulheres são mais sensíveis do que outras, né? Existem pílulas que têm efeitos androgênicos e até antiandrogênicos, isso é usado inclusive na síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, a progesterona não é o vilão. O problema é quando você usa um progestágeno que vai agir em outros receptores que não só o receptor progesterogênico, tá, minha querida? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, você continua aqui embaixo para mim, tá bom? O Ti colocou aqui. Tem muito risco aplicar testosterona por conta em homens trans? Não só em homens trans, em qualquer pessoa. Por quê? Porque quando você aplica por conta, você não sabe qual é a sua menor dose efetiva. Então, aquele alvo terapêutico que eu falei para vocês, então, tanto em homens com andropausa, com alguma questão, algum problema no testículo que precise repor a testosterona de verdade, não eu tô falando desses casos que tá dentro do normal para baixo, tá? Porque o povo tem mania de querer tratar isso e isso não é doença. Tô falando de quem realmente tem doença. Nesses casos, a gente sempre tem que acompanhar e monitorizar os efeitos colaterais de curto prazo e também os de longo prazo. E é por isso que existe todo um protocolo de acompanhamento, tanto de reposição de testosterona em homens como em homens trans. Essa é a importância. Quando usa por conta própria, ainda mais, principalmente quando a pessoa usa testosteronas compradas de fontes não confiáveis, né, que a gente sabe que existe aí um mercado paralelo da testosterona, você não sabe exatamente o que você está usando, você não sabe se é testosterona mesmo. Existem muitos medicamentos androgênicos diferentes, então eu me lembro que quando eu era jovem e fazia academia, tinha aquele mito de que tem uma bomba que seca e a outra que cresce, uma incha, a outra seca. Não é isso, é porque dependendo do fármaco que é usado, são andrógenos e não a testosterona, e eles vão ocupar outros receptores também. Então, assim, no mercado paralelo, a gente tem muitos medicamentos que não são de boa qualidade, que têm contaminantes. Enfim, se usa por conta própria, uma hora tá alto demais, outra hora tá baixo demais, é muito complicado. O ideal é sempre que... Gente, hormônio é coisa muito séria, principalmente quando a gente está falando de efeitos a médio e longo prazo. Então, assim, é muito importante que você faça a reposição com o acompanhamento de um médico que esteja acostumado a lidar com esse tipo de tratamento, tá? De preferência um endocrinologista. O Gu perguntou aqui pra mim, se uma pessoa tem a testosterona normal e ainda usa produtos para ter mais testosterona, essa pessoa pode vir a ter trombos ou nada a ver? Eu acho que você deve estar falando das maca peruana, tríbulos da vida, né? Na verdade, Gu, o que eu posso te falar? Sempre que você está aumentando, forçando um aumento que o seu corpo sozinho não fez, tem alguma coisa errada, tá? Eu nunca li descrição de trombo ou de outros efeitos colaterais por causa desses suplementos. Mas eu confesso a vocês que eu não me aprofundei muito nisso, eu não pesquisei. Eu pesquisei rapidamente, não pesquisei tão a fundo, tá? Eu acabo me preocupando em estudar mais os fármacos mesmo, porque é o que é o meu dia a dia. Mas uma coisa eu posso te falar. Existem medidas que a gente pode fazer para otimizar a produção de hormônios do nosso corpo, seja a testosterona no homem, seja o estrogênio na mulher, tá? Essas medidas são medidas de estilo de vida que todo mundo já conhece. Então, controlar o estresse, se alimentar bem, fazer uma alimentação saudável, sem low carb, excesso de gordura. Aliás, meus amores, vou fazer um parêntese aqui porque eu sei que tem muitos homens me escutando, tá? Quando a gente fala de disfunção erétil, e eu vou falar de ereção aqui porque muitas vezes o desejo de aumentar a testosterona tem a ver não com estética, mas sim com potência sexual, tá? A ereção, ela é um fenômeno que eu brinco que ela é como se fosse um quadrado, ela depende de 4 variáveis. Uma das variáveis é o hormônio, tá? Uma das variáveis é o vaso sanguíneo, ou seja, o que é a ereção?
é o vaso sanguíneo do pênis se abrindo para entrar o sangue. Quando ele fica duro, ele precisa ter um fechamento para manter aquele sangue lá. Então, esse vaso ele precisa estar elástico. E tudo que deixa o nosso vaso endurecido vai causar problemas de ereção. Então, às vezes, o problema não está no hormônio, às vezes o problema está no vaso. O que endurece as nossas artérias? Cigarro, bebida alcoólica, comida gordurosa demais. E não me venha com essa de que picanha não faz mal, tá? Aquela gordura faz mal pra caramba. Excesso de sal, excesso de açúcar, tudo isso, tá bom, meus amores? Então, assim, às vezes a pessoa tá lá preocupada com a testosterona, mas o vaso dela tá endurecido de tanto que ela come porcaria, de tanto que fuma, de tanto que bebe. Então, assim, vamos lá. Ereção, hormônio, vaso sanguíneo, nervo. A gente precisa ter o nervo chegando, trazendo a informação de que é hora, né? Então lembra que o cérebro que comanda, lembra que é o senhor da reprodução? Do cérebro a informação passa pelos nossos nervos até chegar lá na nossa pelve. Então, eu tô falando de ereção do pênis, mas a ereção do clitóris, que é responsável pelo orgasmo na mulher, é o mesmo mecanismo. Não falei que são 4? Então, ó, precisa de hormônio, precisa de vaso sanguíneo, precisa de nervo e precisa de desejo, precisa de emoção. Então, se a pessoa está estressada, adivinha o que vai acontecer? Vocês já viram que o senhor da sobrevivência é soberano, é o senhor da reprodução. Então, muitas vezes o problema está aqui, e a maioria das vezes está, porque a gente está vivendo um mundo muito louco, né, meus amores? E ainda mais no meio de uma pandemia. Então, assim, se você está tenso, se você está ansioso, se você está nervoso, é claro que o seu corpo vai dar uma baixada na testosterona e é claro que ele não vai querer reproduzir naquele momento. Principalmente se for mulher, porque gestar custa muita energia para o corpo. E se o corpo não está bem, ele não vai querer gestar, entendeu, meus amores? Então, eu não sei se foi isso que você me perguntou, tá, Gu? Mas o que eu quero dizer é, sempre que existe uma situação em que naturalmente o seu corpo diminuiu a testosterona, você não tem doença, você só teve uma redução, tá lá dentro da faixa da normalidade, a pergunta certa não é como aumentar a testosterona. A pergunta certa é por que o meu corpo está produzindo menos? O que será que eu tenho que melhorar na minha saúde global para que essa testosterona aumente? Entenderam, meus amores? Então, essa é a pergunta certa. E muitas vezes não é coisa de médico, às vezes é coisa de você rever seu estilo de vida, tá? Bom, vamos continuar. Estou recebendo muitos corações e palminhas, estou amando, viu, amores? Teve uma pergunta aqui sobre ovário policístico, tá? Muito legal você ter perguntado, Karina, pelo seguinte: existe uma moda de uso de testosterona em mulheres, tá? Só que o excesso de androgênios na mulher faz muito mal para a mulher. E o ovário policístico, o grande problema do ovário policístico é justamente o excesso de hormônio masculino. Por quê? Lembra que eu falei que na linha de montagem, para produzir estrogênio, precisa produzir testosterona antes? Na síndrome do ovário policístico, existe uma confusão, uma aceleração nessa linha de montagem e começa a sobrar testosterona. Por isso que a mulher com ovário policístico vai ter acne, vai ter pelos, né? O hirsutismo, que é o bigode, barba, etc. Pode cair cabelo aqui em cima, que é onde geralmente tem a calvície masculina. Então, assim, para a gente tratar o ovário policístico, a gente tem que entender por que ele está acontecendo, tá? E muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes tem a ver com estilo de vida, com alimentação, com estresse, com, enfim, um monte de coisa. Você primeiro precisa entender o porquê do seu ovário policístico para depois saber como curá-lo. Existe como curar? Existe. Mas primeiro a gente precisa conhecer a causa e isso só o seu médico na consulta te avaliando pode saber. Mas é legal você ter trazido essa pergunta porque assim, a testosterona em excesso para os homens causa muito problema de saúde. Mas para as mulheres ela é devastadora. Devastadora. E eu quero que vocês guardem essa informação com vocês, porque eu sei que tem muitas mulheres usando testosterona para fins estéticos e o efeito disso elas vão colher por muitos e muitos e muitos anos, tá bom, meus amores? Então vamos lá. O Gu estava falando que ele lembra dessa época da academia, quando a gente era jovem. O Gu, ele é meu amigo da academia de 20 anos atrás. Eu não queria entregar a idade, Gu, mas era boa essa época, né? Vamos lá, o Fábio perguntou. Naturalmente, a testosterona abaixa no homem devido ao envelhecimento. É indicado reposição hormonal a partir de certa idade para uma melhor qualidade de vida? Excelente pergunta, Fábio. Se você fosse meu aluno, você ia ganhar uma estrelinha. Então, olha só. Quando a gente envelhece, a gente não envelhece só na pele, na cor do cabelo. Todo o corpo envelhece. Então,
a produção de muitos hormônios cai, a capacidade de absorção de nutrientes pelo intestino cai, o funcionamento do fígado cai, do rim cai, é normal, quer dizer, é esperado pela idade, tá? Não existe no homem andropausa como existe a menopausa na mulher. Então, toda mulher, a partir de uma certa idade, vai entrar na menopausa. No homem, o homem ele vai ter redução ao longo dos anos, mas muitas vezes a maioria dos homens vai passar o resto da vida com testosterona ainda dentro da faixa da normalidade, tá? E não é indicação de tratar se está dentro da faixa da normalidade só para deixar mais alto, até porque num corpo idoso, vocês já podem imaginar que a testosterona em excesso ela vai causar muito mais mal do que no corpo jovem. Só que existem algumas situações que predispõem o homem a ter a andropausa, que é justamente cair para baixo daquilo que a gente gostaria. Vou dar exemplos de fatores de risco. Diabetes, pressão alta, má alimentação, sedentarismo, tabagismo, etilismo, ou seja, fumar, beber, estilo de vida, meus amores. E outra, doenças. Existem doenças que predispõem. Nesses casos, o uso da testosterona ajuda muito, assim como em todos os outros casos onde existe falta da testosterona, tá? Então, só é indicado tratar se existir deficiência. A queda normal da idade, existe valor de referência para idoso também. Então, a queda normal com a idade não é indicação de tratamento, é indicação quando está abaixo do valor de referência e quando tem outras características de doença, tá bom, Fábio? Beretta me perguntou, homem trans pode usar finasterida para cessar a queda de cabelo? Pode, claro que pode. Qualquer homem pode usar, porque isso não tem a ver com nível de testosterona, e sim com predisposição individual. E se você tem essa predisposição, eu acho que você pode usar sim, só que você use, por favor, com acompanhamento médico, tá bom? Karina, como tratar o ovário policístico? Depende da causa, meu amor, mas se eu entrar nisso aqui, faltam 8 minutos para acabar a live, eu acabo não falando. É isso, então o pessoal tá gostando da explicação. Calvície masculina é hormonal? O Arthur perguntou para mim. Sim, é hormonal e não é necessariamente a testosterona, é a dihidrotestosterona, que eu não coloquei na nossa linha de montagem, mas é uma testosterona ainda mais potente, tá? Por isso que o pessoal usa a finasterida, que é um medicamento que diminui a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Só que não é só hormônio, porque tem muitos homens que têm testosterona normal, dihidrotestosterona normal e não tem calvície. Então é uma combinação da presença de testosterona com um folículo piloso que já tem predisposição à queda, certo, gente? Então, assim, uma outra coisa importante, barba, tá? Isso é uma preocupação para muitos homens trans. Então, assim, nem todo homem tem barba fechada, porque isso tem muita variação genética. Por exemplo, índios não têm barba, né? Índios são imberbes, então eles têm testosterona normal. Então, assim, nem tudo é hormônio. E eu sei que as pessoas têm mania de botar tudo na conta do hormônio. Tem muita variabilidade individual, assim como a mama na mulher. Ela pode ter estrogênio normal e mama pequena, ela pode ter até um estrogênio mais baixo e mama grande, porque não tem a ver só com hormônio, tem a ver com predisposição individual. Então, se a pessoa tem predisposição, pode fazer seu tratamento desde que seja com acompanhamento médico, certo, meus amores? A Karina perguntando como diminuir a testosterona. Karina, mais uma vez, né, a gente está falando do ovário policístico. Tem casos que mudança no estilo de vida, né, melhorar a alimentação, perder peso, fazer exercício, isso já é suficiente para ajudar. Mas existem casos em que não. E aí, nesses casos, tem que fazer tratamento, outros tipos de tratamento medicamentoso. Por isso que é importante a avaliação do seu médico e não dá para eu ver aqui pelo Instagram, tá bom, meu amor? A Renata perguntando se eu dou estrelinha para os meus alunos. Eu dou estrelinha para os meus alunos quando eles fazem perguntas brilhantes e quando eles fazem qualquer pergunta, porque eu adoro que o aluno esteja prestando atenção na aula. Se tiver algum aluno meu aí, fala que não é verdade. O pessoal se encontrando aqui. Alguma correlação de tireoide e testosterona? Sim, o hormônio de tireoide, ele regula o funcionamento do corpo de uma forma geral e também a produção dos outros hormônios. Então, o hipotireoidismo pode predispor à redução da testosterona e quando você trata o hipotireoidismo, a testosterona volta para o normal, certo? O excesso de prolactina também faz redução da testosterona. Se você trata a prolactina, a testosterona volta para o normal. Então, nem tudo é da testosterona. Muitas vezes a testosterona está baixa porque você tem alguma outra doença que está causando essa baixa. Adorei sua pergunta. Quem foi o Francisco? Francisco, estrelinha para você também, meu amor.
Então, gente, é por isso que tem que ter avaliação de um endocrinologista, tá? Eu sei que tem um monte de médico aí prescrevendo testosterona até para mal olhado, mas o certo, como eu falei para vocês, a pergunta certa é: por que que o meu corpo está produzindo menos? Vamos entender o porquê, vamos fazer o diagnóstico correto, certo? Homem trans passa pela menopausa? Passa se ele não fez a cirurgia para retirar, né? Mas aí não vai fazer tanta diferença, porque já está em uso da testosterona, muitas vezes até após a menopausa a dose até diminui um pouco, tá bom, querido? A sarcopenia no idoso é uma indicação? Gi, sim, estrelinha para você, meu amor, minha ex-aluna maravilhosa. Sim, a sarcopenia é aquela síndrome de quando você tem uma grande perda de massa muscular. Geralmente isso acontece depois de uma doença grave, depois de a pessoa ficar acamada por muito tempo. E as duas únicas indicações que você encontra nos livros para tratar a testosterona quando a pessoa não tem deficiência, na verdade nesses casos existe uma deficiência funcional pelo quadro clínico, né? É a sarcopenia grave, né? A síndrome consumptiva e os grandes queimados. Mas os resultados nos estudos científicos não mostram grande diferença com e sem o tratamento. Então você pode tratar, mas isso não significa que você vai resolver mais rápido. Geralmente, para tratar sarcopenia, você tem que ter uma alimentação adequada e um estímulo à atividade física, tá bom, meu amor? Vamos lá. O Gu falou que ele nunca ganhou estrelinha. Então, Gu, uma estrelinha para você também, meu amigo. Só porque você é meu amigo há mais de 20 anos e tá aqui nessa live, tá? Então, já ganhou essa estrelinha. Gente, a última pergunta, eu vou ter que finalizar a live porque já faltam 4 minutos, eu não quero correr o risco de perder esse conteúdo, tá bom? O Jonathan perguntou: qual a melhor forma de controlar a testosterona? Seria praticando exercício físico? Jonathan, excelente pergunta. Fechamos com estrelinha. E como que o homem controla a sua testosterona? Primeiro, controlando seu nível de estresse. Segundo, tendo uma vida mais saudável. Evitando excessos de bebida alcoólica, evitando excessos alimentares de fritura, gordura saturada, açúcar, carboidrato refinado. Gente, aquilo que a gente já sabe. A gente já sabe que alimentos vegetais que contêm fibras, que contêm antioxidantes, melhoram esse estado inflamatório e aumentam a testosterona. Se vocês não assistiram, assistam ao filme Dieta de Gladiadores, ou The Game Changers no inglês. É maravilhoso, explica isso super bem. Então, assim, uma alimentação bem variada, rica em vegetais, praticar atividade física, relaxar a mente. Então, meditação ajuda pra caramba, dormir bem, tá? E é isso, gente. Vida saudável. E vamos conversar a respeito, né? Eu fiquei muito feliz de vocês todos estarem aqui comigo nessa live. Tô muito feliz de poder ter respondido todas as perguntas. Eu acho que não faltou nenhuma. Se faltou... tem mais uma pergunta aqui. Gente, só para fechar 2 minutinhos. Melhor tratar desordens da tireoide primeiro ou da testosterona? Para pacientes com baixa testosterona? Depende. Se o problema é na tireoide, você trata só a tireoide, você não trata a testosterona, porque ao resolver a tireoide, a testosterona normaliza. Se a testosterona continuar baixa, daí a gente tem que entender por que isso está acontecendo, tá bom, meu amor? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar, de enviar. Eu vou finalizar, porque já falta 1 minuto para acabar. Vou finalizar para ela ficar salva no IGTV, vou colocar no YouTube também. Então não esquece de compartilhar com quem vocês acham que pode se beneficiar. Muito obrigada por estarem aqui, eu amei passar essa 1 hora com vocês. E a gente se vê numa próxima live, tá, meus amores? Um beijo bem grande para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui, eu amei vocês estarem todos aqui comigo, tá certo, gente? Um beijo, tchau, tchau, meus amores!